Olá, comunidade educativa. Hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso La Salle Cast. E hoje, em especial, o nosso tema é tempo integral versus turno parcial e seus benefícios. Hoje estamos com a presença de duas pessoas muito importantes que fazem parte da nossa comunidade educativa. Marta, que é a nossa orientadora educacional do segmento do 2º ao 5º ano, e Ariela Farias, também nossa coordenadora do segmento do 2º ao 5º ano. Obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Tânia. Agradeço o convite. Obrigada, Tânia. Obrigada pela oportunidade. Então, meninas, hoje essa conversa é para a gente falar um pouquinho sobre alguns diferenciais que temos, né, no nosso segmento. E é muito importante que a gente aborde, né, sobre essa proposta que a escola traz, que é a proposta do tempo integral, né? E acho que é bem importante, Ariela, que é a nossa coordenadora, poder falar sobre esse tempo integral, como que ele funciona, né? E toda essa relação dele também com o turno parcial, porque afinal a gente tem essas duas opções para as famílias. Então, Ariela, você como coordenadora do segmento do 2º ao 5º ano, é muito importante que você passe para as famílias como é que funciona o tempo integral em nosso colégio, relacionando com o turno parcial. Então, o tempo integral, ele é uma grade horária onde nós temos os conteúdos regulares, tanto na grade horária do período da manhã e na grade horária do período da tarde. O diferencial do tempo integral são as modalidades esportivas, que é a atividade circense, o xadrez, a música e o teatro, né? Então, somente as crianças do tempo integral têm essas modalidades, que é diferente do turno parcial. Além do apoio pedagógico, que é uma aula onde a criança tem a oportunidade de fazer as tarefas de casa no colégio com o suporte da professora regente. E a professora regente também, ela fica com as crianças das 7h20 da manhã até as 17h50 no turno vespertino, onde encerra-se as aulas do tempo integral. E o turno parcial, eles têm os conteúdos regulares, com as atividades extras, tudo dentro de um único horário, dentro de uma única grade horária, com 5 horários de aula por dia. Então, o turno matutino tem essa dinâmica e o turno vespertino também. Então, esse é o diferencial do tempo integral para o turno parcial. Perfeito. Eu acho que é muito importante, né, Marta, a gente poder passar para as famílias, né, toda essa dinâmica do nosso colégio, né? Além das atividades, né, que a Ariela trouxe, eu acho que é importante também a gente falar sobre projetos diferenciados que a gente tem na instituição. Fala um pouquinho sobre isso, eu acho que é bem oportuno, né, essa dobradinha junto com a coordenação, né, e esse trabalho que precisa ser realmente, né, unido para que a gente possa fazer o atendimento diferenciado às famílias e aos nossos estudantes. Sim, Tânia, o nosso trabalho é complementar mesmo. Tanto no turno parcial quanto no tempo integral são desenvolvidos diversos projetos. Um dos projetos, que é o nosso carro-chefe, é o Hábitos de Estudos. A gente desenvolve esse projeto desde o início do ano, onde nós trabalhamos com as crianças a conscientização da importância de uma rotina de estudos, independente se ela é do turno parcial ou do tempo integral, ele saber que ele tem que chegar em casa, ele tem que ter um hábito de ler, de retomar aquilo que foi dado na escola. E para o tempo integral, as crianças, eles realizam a tarefa de casa no apoio pedagógico, mas toda sexta-feira eles levam o material para casa, para os pais terem ciência do que foi visto, o que a professora trabalhou, e na segunda-feira as crianças trazem novamente todo esse material. O tempo parcial é diferente, o turno parcial, porque o material ele vem de acordo com a grade horária, então a tarefa de casa é feita em casa. Esse projeto Hábito de Estudo, além de estimular a realização da leitura diária, a realização da tarefa de casa, ele estimula também que a criança retome tudo que foi trabalhado em sala. E no dia seguinte ela vai tirando as dúvidas com os professores. É bem importante isso que a Ariela falou, essa questão do diferencial da nossa escola, do tempo integral, porque uma das grandes vantagens também é que a mesma turma fica junto o dia inteiro. Então, as crianças que estão no tempo integral, elas entram às 7h20, saem às 17h50 e é a mesma turminha. Elas participam de todas as atividades. Isso eu acho bem importante a gente ressaltar.
E dentro do hábito de estudos, é importante destacar, Marta, também, né? A gente faz uma planilha com o horário contrário que a criança não está no colégio. Então, dentro daquela planilha, ela é montada em sala de aula com os professores e com as orientadoras educacionais, a rotina que ele tem fora do horário do colégio. E aí, a partir daí, a criança insere as atividades que ele faz, se faz esporte, faz acompanhamento médico, fonoaudiológico, psicopedagógico, por exemplo, acompanhamento pedagógico. E dentro desses horários, a gente insere um horário para a tarefa de casa, um horário para a organização da mochila, porque ele precisa trazer um material para o colégio, de acordo com a grade horária que ele vai ter das aulas do dia seguinte. Então, se no dia seguinte ele tem língua portuguesa, história e geografia, então ele precisa organizar o material desse dia para que ele traga e não esqueça nenhum material. Então, isso também é uma das dinâmicas que funciona muito bem dentro do projeto Hábitos de Estudo. Sim. Então, e aí trazendo um pouco, né, do que você falou, as atividades extracurriculares, e aí me chamou a atenção que assim, as crianças têm a opção de fazer uma modalidade esportiva e na nossa grade curricular a gente também tem a educação física? Exatamente. Dentro do tempo integral, além da modalidade esportiva, eles têm as aulas de educação física. Isso acontece no tempo integral e no turno parcial. No caso, a aula de educação física, né? Então, acontece para os 2 turnos. Dentro das modalidades esportivas, o que tem no tempo integral? As crianças do tempo integral, Tânia, elas podem, os pais podem escolher dentro de 4 modalidades, que é o futsal, a natação, o judô e o balé. Então, esse esporte está incluído dentro da grade horária. No caso do turno parcial, as crianças elas praticam o esporte após o horário de aula. Aí a família tem que fazer a contratação na central de atendimento e ver a disponibilidade de modalidade no centro esportivo. Então, o turno parcial, a gente tem essa vantagem também após a aula, para que os meninos possam também fazer opções dentro do nosso centro esportivo. Isso. No tempo integral, o esporte já está incluído na grade horária, nos 10 horários que eles têm diários, 5 pela manhã e 5 à tarde. E no turno parcial, eles têm que fazer após o horário de aula. Tá certo. E, Ariela, além de todas essas atividades que você falou, quais são as atividades assim que você vê o interesse maior dos meninos, né? Porque tem tanta coisa bacana, atividade circense, xadrez, música, né? O teatro, exato. A música, né? Sala maker. O que tem aí que eles demonstram assim, um grande interesse, que eles se envolvem? As crianças gostam muito das atividades interativas e tecnológicas, né? Sobretudo atividades que acontecem na sala maker, a própria atividade circense, que é uma atividade bem diferente, né, onde eles trabalham a questão da psicomotricidade também ali naquela aula, atividades onde eles possam explorar os ambientes do colégio, por exemplo, atividade ecológica, uma atividade que eles gostam bastante, né, e ela acontece semanalmente, e eles visitam a fazendinha, fazem plantação de hortaliças, e eles gostam bastante dessa dinâmica de sair de sala, porque como eles têm uma grade horária já um pouquinho mais extensa, então ficar só em sala de aula, isso também fica um pouco mais cansativo, né, se a gente não tiver uma dinâmica bem diferenciada para trabalhar com essas aulas. Então a gente percebe que as atividades que acontecem fora de sala também chamam muito a atenção das crianças e despertam o interesse deles. A gente também tem uma biblioteca privilegiada, né? Exatamente. Sim. E aí, o que a gente tem de diferencial dentro da nossa biblioteca? Então, na nossa biblioteca a gente trabalha com projetos, né? Nós temos, um deles é o projeto da Ciranda da Leitura, onde as crianças fazem a visita semanal e têm a oportunidade de pegar um livro, fazer a leitura e entregar na semana seguinte. E não é só sobre a leitura do livro, né? Eles trabalham essa atividade de forma contextualizada, com contação de história, né? Na biblioteca tem várias atividades com relação à leitura e à escrita, né? Eles têm uma dinâmica, eles usam um passaporte da leitura também, onde eles fazem um registro desses livros que eles locaram, e aí eles gostam tanto que acaba que fica um querendo ver quem que já pegou mais livros na biblioteca, quem que já leu mais livros, eles gostam de fazer essa contação de história em sala também, e além disso, em sala de aula, eles fazem as atividades desses livros que eles pegaram, né? A gente tem as fichinhas em cada livro, que são as fichinhas literárias, e fazem a apresentação dessas temáticas, desses gêneros textuais na semana seguinte em sala de aula também com a professora regente. E é importante também a gente destacar que dentro desse processo do nosso colégio a gente tem o programa bilíngue, né? E esse programa bilíngue, ele atende tanto o turno
parcial quanto tempo integral? Sim, inclusive com a mesma quantidade de aulas. Eles têm aulas de segunda a sexta-feira do programa bilíngue, né? E essa aula também está dentro da grade horária do tempo integral e ela pode acontecer tanto de manhã quanto à tarde. Então depende da grade horária de cada dia. E dentro do turno parcial, ou de manhã ou à tarde, de acordo com a série com o horário que a criança estuda. Não há diferença de currículo, né, Tânia? O currículo trabalhado no tempo integral e no turno parcial é o mesmo. As avaliações, o planejamento, nós priorizamos a qualidade nas duas propostas aí, nas duas modalidades. O tempo integral realmente vem para atender a necessidade de muitas famílias que precisam que as crianças fiquem durante todo o dia na escola. Nós temos também o projeto Entardecer. As crianças do integral, alguns pais precisam buscar as crianças às 19h, e aí a gente oferta esse projeto. São atividades que acontecem durante a semana, e acontecem em todos os espaços da escola, na fazendinha, na sala Google, na sala Maker. A gente desenvolve atividades de criação de materiais, de plantação, de educação ambiental, e é um serviço que eles gostam bastante. As famílias que necessitam, né, no caso, fazem a contratação do Entardecer, e as crianças ficam aqui conosco até às 19h, do tempo integral. Tá certo. E essas crianças do tempo integral, como é que funciona também a parte de almoço, a parte do descanso delas? Como é essa organização para poder também dar momentos, né, mais relaxantes, né? Exatamente. Cada segmento tem o seu horário de almoço. O segundo ano começa a descer 11h40, aí a gente tem o horário, né, cronometrado ali, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, eles têm o tempo para almoçar e depois eles têm o plantão. O plantão é o momento que eles vão fazer o descanso. Cada dia da semana tem uma escala com uma atividade diferente. Exatamente. Um dia eles estão na quadra, no outro dia na fazendinha, o outro dia é um cineminha. Cada dia é uma proposta. Nós temos a caixa de jogos. Cada dia eles têm um espaço diferente para estar nesse momento do descanso após o almoço. E às 2h10 retorna para a aula novamente. Então tá. Então é bem significativo, porque o almoço também, eu sei que a gente tem um restaurante, né? Isso. Com um espaço próprio, né? Exatamente. Reservado para as crianças. Privilegiado, inclusive, porque é um espaço, como a Marta disse, somente para as crianças do tempo integral. Então, de acordo com essa escala, eles vão descendo gradativamente. Então, isso gera uma grande organização ali dentro do restaurante, e cada criança consegue almoçar no seu tempo, tudo organizado. A gente tem um momento também para retornar para a escovação dos dentes, para um momento que eles precisam ir ao banheiro, e depois começar a atividade de descanso ali do almoço. Tá certo. E esse almoço, acho que é importante a gente frisar isso daí, que é um espaço, né, próprio. Eles têm a opção também de se servir no buffet do Exatamente. Tem a opção de se servir e tem um acompanhamento nutricional também. É importante destacar que toda a alimentação das crianças, ela é balanceada, né? Tem acompanhamento nutricional, tem a própria nutricionista, ela fica acompanhando esse momento ali do almoço com os professores, com os auxiliares que fazem essa organização ali do almoço, e elas têm a oportunidade de se servir e escolher o próprio alimento. E os pais têm acesso a esse cardápio, né? A esse trabalho que é feito pela nutricionista. Então, semanalmente, eles recebem o cardápio. Os pais recebem. Exatamente. Uhum. E a gente sempre mantém contato e observa como é que as crianças estão nesse momento, tanto quanto a socialização, quanto a alimentação. Procura estimular essa alimentação saudável, que é um outro projeto que a gente faz com as crianças do integral. Uhum. Dando continuidade a essa questão do almoço, se o pai quiser vir almoçar com seu filho, é possível? Sim, é possível com aviso prévio, né? O pai solicita por meio do nosso aplicativo, que é o ClassApp que a gente utiliza, ou por meio da agenda. E aí o pai informa que vai precisar, que gostaria de almoçar com a criança, ele vai mandar uma autorização e a gente organiza de forma que a criança seja retirada pelo setor de atendimento ao estudante.
quando a turminha está no restaurante já com o professor, com todos os colegas, o pai não consegue ter acesso direto para retirar a criança do local. Então precisa dessa dinâmica de ter um aviso prévio e a gente consegue organizar de forma que ele saia pelo setor de atendimento ao estudante. Perfeito. Então tem essa flexibilidade. Sim, também, com certeza. Né? Dentro dessa proposta do tempo integral. Porque é muito importante a gente destacar que o nosso tempo integral, as crianças têm um currículo maior, né? Que no caso são 10 aulas, né? No dia. Exato. Né? E aí, o rendimento dessas crianças em relação ao turno parcial, né? Tem diferença ou é mito isso? É mito. Assim, as crianças têm um benefício grande, tanto no tempo integral quanto no parcial, até porque o planejamento das aulas, a forma de avaliação é a mesma. Todas as atividades são as mesmas atividades que acontecem nos 2 períodos, né? Então, o pai consegue acompanhar, como a gente informou, todas as atividades ao final da semana, tudo que a criança produziu, e em sala de aula a criança tem o mesmo rendimento. Um grande diferencial, como a gente já mencionou, é a questão da criança deixar do parcial, que faz atividade de casa com a família, e a criança do tempo integral, que faz atividade aqui na escola com o professor. E aí, esse é um diferencial, mas o rendimento das crianças é o mesmo. A forma de avaliação, eles são avaliados por meio de avaliações, do comportamento, das atividades, das tarefas que são realizadas em sala, as tarefas de casa, no caso do turno parcial. E essa forma de avaliar, trabalhando com as habilidades e competências de todas as crianças, é a mesma. Então, eles têm um benefício grande, tanto no tempo integral quanto no turno parcial. Então, eu estou vendo que dentro da nossa temática, né, o tempo integral e o turno parcial, os dois têm benefícios bem significativos. Vai de acordo com a necessidade da família. Isso. Né? Uhum. E aí, esse tempo integral, essa necessidade da família, o que a gente pode também falar, Marta? Algumas crianças que, por vezes, né, precisam de outros acompanhamentos. O que vocês orientam essas famílias nesse sentido? Nós temos alguns estudantes que fazem acompanhamentos com especialistas por diversos motivos. Então, nós orientamos aos pais do tempo integral marcar após o horário de aula ou aos sábados e do turno parcial no horário contrário de aula. A gente sempre orienta a não retirar a criança no horário de aula ou do esporte, ou porque ele pode, né, perder alguma atividade importante. Então, a gente sempre fala, ou retirar após, né, o término do tempo integral, ou aos sábados, e no tempo contrário de quem é do parcial. Perfeito. Tá? Eu acho que assim, o espaço físico da nossa escola, né, ele favorece e ele também estimula, né, para que os meninos fiquem em tempo integral. Você percebe que tem crianças que têm uma adaptação melhor ao tempo integral do que ao turno parcial e vice-versa, Ariela? O que você pode falar sobre isso? Isso depende muito de cada criança, né? Tem criança que fica um pouquinho mais cansada pelo fato de ter que ficar o período todo, o dia inteiro aqui dentro do colégio. Tem crianças que já se adaptam melhor. Então, isso depende muito da adaptação de cada criança. Né? Tanto que tem crianças que ingressam no tempo integral e aí depois, no segundo semestre, por ali, o pai já retira porque a criança mesmo pede, diz que está um pouco cansada, e tem crianças que não, que gostam muito de ficar no tempo integral. Eu acho que o tempo integral favorece essas outras atividades, exatamente, né, que muitas vezes a família não consegue proporcionar. Né? Por uma questão de dinâmica familiar. Às vezes não tem com quem deixar a criança e aí acaba também necessitando desse horário para que a criança faça já todas as atividades aqui na escola e a gente consegue atender bem. É possível você perceber aquela criança que tem uma adaptação melhor e outra que realmente ela tem uma característica que se enquadra melhor para um turno parcial? Sim, é perceptível. Os próprios professores também percebem que isso acontece em sala de aula e isso tudo é informado para as famílias. A gente tem um contato muito direto também com as famílias, né? Até porque durante o trimestre, tudo que a gente observa da criança com relação à adaptação, com relação ao pedagógico, à rotina da criança, a gente vai informando para as famílias durante todo o trimestre. Né? Então, isso é um diferencial também grande. A gente não espera acabar o trimestre, aguardar uma reunião de pais para informar para as famílias o que a gente precisa passar sobre o que a gente observou em sala de aula.
Então, a gente vai passando essas informações já durante o período, durante todo o trimestre. Porque nas primeiras semanas de aula, as professoras já fazem esse filtro, já observam as habilidades, as competências, a prontidão de cada criança. Então, ali, elas já nos passam as informações importantes e a gente faz esse elo com a família e coloca se a criança realmente tem essa prontidão para estar ali, seguindo ali a rotina do integral ou não. E é bem importante assim, a parceria das famílias com a escola. Nós fazemos atendimentos regulares para estar tratando do desempenho, tanto comportamental quanto cognitivo. Os professores, eles têm esse horário semanal também para estar atendendo as famílias, e nós, da orientação e coordenação, nós temos os horários. É só os pais nos procurarem ali no SAI, que a gente está à disposição também para ajudar nesse desenvolvimento dos estudantes, dos dois, do turno parcial e do tempo integral. Então, eu ia até fazer realmente essa menção a respeito do professor, que ele fica o tempo integral, né, com essa criança. E mesmo ele estando em tempo integral com essa criança, é possível esse professor, quando a mãe precisa de um atendimento, ele está disponível para isso? Sim. Quando as turmas estão nas aulas extras, na fazendinha, sala maker, teatro, o professor tem horários disponíveis para atendimento às famílias. É só os pais entrarem em contato com o SAI ou pelo ClaSap que a gente faz esse agendamento. Eu vi que vocês falaram muito sobre o ClaSap, né? O que é o ClaSap? O ClaSap é um aplicativo, é um dos meios de comunicação que temos com as famílias, onde as informações são encaminhadas, né, para os pais, e aí ela acontece em tempo real. Tudo que já vai acontecendo, a gente vai encaminhando, informando as famílias sobre tudo que acontece aqui. E além do ClaSap, a gente tem a sala Google Classroom, que é um mecanismo também que é de extrema importância, onde as atividades são postadas para que as famílias consigam acompanhar tudo que é feito em sala de aula. Na sexta-feira, sempre nas sextas-feiras que antecede a semana seguinte, a gente posta um relatório semanal, e aí a família consegue acompanhar tudo que vai acontecer na semana seguinte, se precisar, ou uma consulta, por exemplo. A família tem como saber qual foi a atividade de sala e de casa que foi passada naquele dia e consegue acessar e acompanhar com a criança em casa. Então, além disso, a gente também tem a agenda física, né? Então, nós temos vários meios de comunicação com os pais, as mídias sociais da instituição. Então, a gente tem um caminho bem próximo aos pais. Então, é importante a gente ressaltar que no tempo integral e no turno parcial, como que funciona essa matriz curricular? O que tem de diferencial? O que tem dentro do tempo integral de diferente do turno parcial são atividades extras, que é o xadrez, a atividade circense, a música e o teatro, e a aula de apoio pedagógico. Essas são as atividades extracurriculares que tem dentro do tempo integral e não tem no turno parcial. O que tem em comum entre os dois períodos? Nós temos os conteúdos regulares, que é língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia. Temos o programa bilíngue com a aula por dia, 5 aulas semanais, arte, ensino religioso e educação física. Então, esses são os conteúdos, as atividades extraclasse que tem em comum nos dois turnos. Trazendo um pouco sobre projetos, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar o projeto que os meninos desenvolvem com o livro, né? Os Imagens e Palavras, Fantasia e Criação. Como é que é isso? Todo ano ele acontece? Se são temas diferentes? Explica um pouquinho isso para a gente. O livro Imagens e Palavras é um livro totalmente autoral. Ele é sempre, o tema dele é sempre baseado no tema da campanha da fraternidade de cada ano, e isso acontece a criação dele é de acordo com cada gênero textual que cada segmento trabalha. Então, se eu estou trabalhando história em quadrinhos, por exemplo, então nós vamos produzir um livro relacionado à história em quadrinhos. Se é um gênero notícia, por exemplo, a gente trabalha de acordo com o que cada segmento está estudando. E aí esse livro ele é produzido durante o trimestre e ele é lançado na Mostra Cultural. Inclusive agora, na última Mostra Cultural, nós fizemos o lançamento desse material, onde as crianças tiveram a oportunidade de fazer o autógrafo, de apresentar o livro para as famílias, e é um trabalho bem dinâmico que acontece do 2º ao 5º ano. Então, por mais que os temas sejam baseados na campanha da fraternidade, todo ano a gente utiliza um formato diferente da produção desse material.
Então, todos os anos, eles recebem um material diferente, com produções novas, com gêneros novos, e eles gostam bastante de produzir esse material, porque é interativo, né? Um trabalho autoral realizado pela criança com o suporte dos professores. Perfeito, é uma construção, exatamente, né, que eles fazem no decorrer do ano. E, Marta, dentro dos projetos, você falou sobre o projeto Hábitos de Estudo, quais são os outros projetos que são desenvolvidos com os estudantes? Nós desenvolvemos o projeto Representante de Turma, que trabalha a liderança. Lá no segmento do 2º ao 5º ano, nós fazemos esse projeto 2 vezes ao ano. Então, no primeiro semestre e no 2º semestre, a gente faz essa campanha, essa motivação com os estudantes. Eles, dentro de sala de aula, eles formam as chapas, quem vai querer se candidatar, e aí eles fazem discursos do que eles vão ajudar a turma, os professores. Nós simulamos uma votação, trabalhamos aí a democracia e divulgamos o resultado. E durante um semestre, as crianças, o representante e o vice eleito assumem esse posto e ajudam a turma e os professores. E no 2º semestre nós fazemos novamente essa votação. Um outro projeto também muito importante é o Eu Cuido de Você e Você Cuida de Mim, que a gente trabalha as competências socioemocionais tão importantes nos dias de hoje. Nós temos aí, de acordo com a BNCC, 10 competências relacionadas, né, que vão desde o conhecimento, o letramento digital, comunicação, cultura, projeto de vida. E nesse projeto, Eu Cuido de Você e Você Cuida de Mim, a criança, ela realmente, assim, ela se sente parte da escola, ela se sente ali parte da turma, ela consegue se enxergar no outro e realmente conviver de uma maneira mais harmoniosa. E a gente começa esse projeto no início do ano letivo, justamente para construir esses laços, para que a gente evite conflitos ao longo do ano. E o projeto é desenvolvido tanto no parcial quanto no integral. E eu lembrei também de um projeto que eu acho que é bem significativo, que é desenvolvido, são as saídas de campo, né? Sim. Qual é o propósito das saídas de campo? Então, o propósito das saídas de campo é trabalhar o conteúdo fora da sala de aula. Então, todas as saídas de campo são direcionadas. Os locais que nós vamos é sempre de acordo com o conteúdo que vai ser estudado, que está sendo estudado, para que a criança aprenda na prática essa atividade fora do ambiente do colégio. E aí, a partir daí, a gente também trabalha com atividades em sala, quando eles retornam dessa saída, a gente faz atividades, são atividades com questões também que caem nas avaliações, então eles têm toda essa oportunidade de conhecer a prática fora do ambiente escolar e trazer para dentro do colégio. Então, tem uma didática bem bacana, essas saídas de campo, e as crianças gostam muito, né, por ser também uma atividade extraclasse e que esteja também de acordo com o conteúdo que eles estão estudando. Então, acho que é muito importante, né, a gente tá esclarecendo isso para as famílias, né, e eu acredito que esses momentos, né, são significativos, pois a gente consegue abordar temas que muitas vezes as famílias têm dúvidas, né? Sim. E aí a gente consegue estar trazendo, esclarecendo como é que funciona o nosso colégio. Então eu tenho só a agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a Marta, orientadora educacional do 2º ao 5º ano, a Ariela, nossa coordenadora pedagógica do 2º ao 5º ano, e falando, né, para a nossa comunidade educativa. Esse foi mais um episódio La Salle Cast. E não deixem de acompanhar nas nossas plataformas Spotify e YouTube. Até a próxima!